Olá, estamos de volta com o último vídeo da série do histórico das políticas de saúde no Brasil. Esse período de hoje é o período da pós-constituinte. Então, o período da pós-constituinte, ele é cobrado também nas provas das residências e dos concursos de saúde, porque é exatamente o período após a promulgação da Constituição Federal de 88 e o que vai acontecer com esse sistema de saúde a partir do momento que ele surge. Então, começando pelo contexto político e social. Então, a gente teve lá a promulgação da Constituição Federal em 1988. Só que os 5 artigos que falam de como essa saúde vai funcionar, do artigo 196 ao artigo 200, eles só foram regulamentados em 1990, praticamente 2 anos após, a partir da Lei 8.080. Então, em 19 de setembro de 1990, ocorreu a regulamentação dos 5 artigos que tratam da saúde na Constituição Federal. Então, essa Lei 8.080, ela vai trazer, então, como esse sistema de saúde, a partir dos seus princípios, a partir das suas diretrizes, como deverá ser a sua operacionalização, como deverá ser o seu funcionamento, o seu controle social. Então, essa lei, ela foi regulamentar esses artigos da Constituição Federal em 1990. Só que essa lei, imediatamente após o seu nascimento, a sua assinatura, ela sofre vetos do então presidente Fernando Collor de Mello. E aí é quando a gente vai ter uma lei complementar a essa, que é a Lei 8.142 do mesmo ano. Então, em dezembro, a gente vai ter, em 1990, a Lei 8.142, tratando do controle social e das transferências dos recursos para a saúde lá do ente federado nacional para os outros entes. Então, a gente tem esse cenário aí do SUS, né, quando ele vai nascer, regulamentado a partir dessa Lei 8.080. No cenário econômico, o que é que a gente tem nesse período? A gente vai ter aí a priorização ou a opção por um modelo econômico do neoliberalismo. Então, não só no campo econômico, mas também essa opção neoliberal hegemônica, ela vai também se espalhar pelas áreas sociais, incluindo aí a saúde. Então, o que é que vai acontecer? Toda a política do então governo Fernando Collor, e que isso vai se estender, vai continuar com os próximos governos, com os próximos presidentes, vai ser uma política de limitação, de redução dos gastos públicos, com tudo aquilo que é considerado um direito, tudo aquilo que é bens, direito de cidadania da população. Então, essa política neoliberal, ela vai dar, vai trazer para o campo econômico e também para as políticas sociais o pensamento aí do Estado mínimo. Então, o Estado, ele vai intervir o mínimo possível naquilo que é necessidade da população. Então, como modo, uma forma de conter esses gastos, de limitar esses gastos, vai haver aí uma grande privatização das empresas estatais. Aí a gente vai para a saúde, analisar a saúde. Na saúde, a gente estava no movimento o quê? No movimento contrário, porque a gente sai de um sistema de saúde totalmente privatizante, totalmente privatizado, e a gente passa a ter um novo sistema de saúde que tem como seu princípio doutrinário a universalização. Então, a gente tem essa universalização que vai dar o acesso a todo cidadão a esse sistema. Só que o que é que acontece? Já que não tem como privatizar, pelo menos nesse momento, esse sistema, o que é que o presidente faz? Ele reduz os recursos para a saúde. Então, essa redução é em torno da metade dos recursos que eram utilizados até o período anterior.
Então, a saúde, ela vai viver, né? Esse sistema de saúde, ele vai viver um verdadeiro caos. Então, é o caos do SUS a partir do seu nascimento. Isso vai gerar uma operação total aí de descrédito do movimento, dos ideais da reforma sanitária, né? Que vai levar a população a dizer, queriam tanto esse sistema, queriam tanto algo, mas que não está dando condições a gente realmente de qualidade de utilizar. Por quê? Porque não tinha recursos. Né? Lá por trás, nos bastidores, o que é que acontecia? Aconteceu uma redução aí drástica desses investimentos para serem utilizados na saúde. E no movimento contrário, o que é que a gente tem? A gente tem um aumento de necessidade desses recursos porque a gente passa a ter um sistema que é universal. Então, todos os cidadãos, eles passam a ter direito. Então, todo esse movimento de reduzir, né, de descréditos, ele vai gerando um caos do Sistema Único de Saúde. A gente tem um modelo aí, né, um modelo médico-assistencial privatista que cresceu, que se desenvolveu nesse período todo da ditadura, né, nesse período aí que houve, né, toda uma expansão, comprando serviços, né, dessas empresas, usando recursos que era investido, era recurso público, recurso da população trabalhadora que era beneficiária aí do INAMPS, utilizando e fazendo com que essas empresas elas crescessem, elas se desenvolvessem. Então, como alternativa, o que é que também acontece, né, de maneira paralela? A criação aí dos seguros privados, da medicina supletiva. Então, esses seguros privados, eles vão se desenvolver a partir dessa fase de várias formas. A medicina de grupo, os planos de saúde individuais, os planos de saúde empresariais. E esse movimento, ele vai gerar o que a gente vai falar aí um pouquinho, que é a universalização excludente. Né? Vai ter aí uma camada da população que ela tem condições um pouco melhores de pagar e eles vão sair do SUS e vão começar a utilizar esses serviços. Então, nessa operação de descrédito, de desmonte do SUS, né, desde o seu nascimento, a gente também tem, né, é possível visualizar na leitura aí dos autores que ocorreu uma implantação distorcida desse sistema de saúde. Então, a gente tinha a Constituição, a lei que regulamenta essa Constituição, a Lei 8.080, lá naquela letra fria da lei, como esse sistema deveria funcionar, mas essa implantação ela estava ocorrendo de maneira distorcida. A exemplo disso, e para facilitar a compreensão, é a questão da produtividade dos serviços públicos. O que foi isso? Da mesma forma que os serviços contratados e conveniados com o INAMPS, eles recebiam pela produção, então cada serviço de saúde, cada unidade hospitalar, cada ambulatório, ele recebia o pagamento do INAMPS por aquilo que ele produzia, por aquilo que ele fazia. O SUS, ele também, ao nascer, ao surgir, ele vai adotar, ele vai ter essa lógica. Então, o próprio setor, sistema municipal de saúde, por exemplo, ele recebia por aquilo que ele produzia, que é diferente do que vinha escrito na Lei 8.080. A Lei 8.080, ela trazia que deveria haver um montante de recursos para que esse gestor ele planejasse. Isso deveria ser a partir de quê? A partir do seu perfil epidemiológico, a partir da quantidade de pessoas que ele tem no seu território, a partir das necessidades de saúde, ele deveria ter esse recurso para administrar, planejar e assim mudar a situação de saúde lá do seu espaço, do seu território. Então a gente tem, nesse período, essa implantação distorcida. Mas acontece nesse período, o quê? O impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Então, com o impeachment, retoma-se, né, todos os ideais da reforma sanitária, a volta aí, uma força, ganha força essa luta nesse movimento, e aí são editadas normas operacionais, foram as normas operacionais básicas, chamadas de NOBs, que elas vão dar um fôlego e elas vão operacionalizar esse sistema de maneira mais aproximada e mais parecida com aquilo que a Lei 8.080 preconizava. Então, a gente teve aí 4 normas operacionais, a 91, 92, 93 e 96. Dentre essas, a 93, ela
ela trazia, né, como seu objetivo principal a descentralização dos serviços de saúde, que é uma diretriz do Sistema Único de Saúde. Então, descentralizar, dar poder, né, a capacidade de gestão para estados e municípios, principalmente os municípios. Mas, finalmente, a NOB 96, a Norma Operacional Básica de 1996, ela traz aí como seu principal objetivo a municipalização da saúde. Então, a partir dessa NOB é que os municípios, eles passam realmente a ser gestores do seu território, a ser gestores do sistema de saúde. Então, ela atribui a esses gestores municipais condições de gestão. Então, dentre essas condições de gestão, ele poderia assumir a gestão completa desse sistema de saúde ou apenas parte dessa gestão. E isso foi possível por quê? Porque foi através dessa norma operacional básica que foi criado o Piso Assistencial Básico, o PAB. O PAB, que é o valor per capita que o município recebia. E a partir desse valor per capita que ele já sabia, que ele já tinha previsto, ele poderia planejar melhorias, estruturação de todo o seu sistema de saúde. Então, nesse contexto, nesse período aí político e social, esses foram os eventos importantes. O que a gente teve também de importante aí foram os modelos alternativos que começaram a surgir. Então, o modelo hegemônico, o modelo médico-assistencial privatista e o modelo sanitarista, que vinha, então, eram os únicos modelos que se tinham instituídos, eles começam a ser, né, pensar maneiras diferentes de fazer as gestões municipais. Então, a gente tem o modelo em defesa da vida, em Volta Redonda, que foi uma experiência importante. A gente tem o próprio modelo da vigilância à saúde, que ele começa também a ser adotado em outros municípios, modelo de cidades saudáveis. Então, várias dessas iniciativas, elas começam a surgir nesse período pós-constituinte. Da parte da saúde, né, de ações e serviços de saúde, o destaque aí mais importante nesse período é a universalização excludente. Então, o que é a universalização excludente? Como eu falei para vocês agora, na fala aqui, os serviços de saúde, eles sofreram o quê? Um sucateamento. O presidente corta os recursos dos investimentos na saúde. O que é que vai acontecer? A gente vai ter um sistema de saúde, não tinha aí unidades novas, tinha toda a estrutura aí anterior, com uma grande quantidade de pessoas utilizando esse sistema, já que ele passa a ser universal, e na contramão a gente vai ter uma diminuição desses recursos. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter filas, a gente vai ter um excesso de burocracia, a gente vai ter um sucateamento desse sistema, a gente vai ter a baixa qualidade dos serviços. Então, a gente vai ter aí um verdadeiro caos. Então, o que é que vai acontecer? Por outro lado, a gente tem a criação aí nesse período da medicina supletiva, dos seguros privados, dos planos de saúde, como uma opção, como uma chama, para que essa população que tenha condições de pagar, ela passe a acessar esse sistema e continuar preservando, mantendo aí esse modelo assistencial privatista. Então, a população de classe média que tinha uma condição de pagar, ela se auto-exclui do SUS. Então, ela deixa de usar o SUS. Então, por isso é chamado de universalização excludente. Excludente por quê? Porque a população que ela tinha uma condição melhor, ela passa a não usar mais esse sistema de saúde. E o SUS, ele passa a ter a ideia e a visão de que ele era um sistema para pobre. Isso faz parte também, né, desse movimento de descrédito do SUS, né, de desacreditar a população em relação a esse sistema de saúde. Então, é a característica aí marcante que a gente vai ter nesse período. Mesmo assim, mesmo com, né, essa operação de descrédito, mesmo com os cortes nos recursos da saúde, a gente vai ter, no final já do século XX, a gente vai ter uma expansão dessa cobertura, uma ampliação dos serviços de saúde que vai trazendo aí sinais de melhoria desse sistema. No perfil epidemiológico, nesse período, o que é que a gente vai ter? Relembrando o modelo que a gente tinha um modelo
médico assistencial privatista, curativista, voltado para o indivíduo. Esse modelo curativista, individualista, biologicista, ele não teve capacidade, ou seja, ele foi incapaz de resolver os principais problemas de saúde da população, problemas coletivos, problemas como as endemias, as epidemias, os indicadores de saúde ruins. Então, somado ainda à infraestrutura deficitária do país, o que é que a gente vai ter nesse período? A reintrodução da cólera. Em 1991, a cólera ela é reintroduzida no país. Nesse período, a gente tem o sucateamento do sistema, a gente tem muitas greves dos trabalhadores da saúde, lutando aí por melhores salários e melhores condições de trabalho, então isso vai virar também um verdadeiro caos. A cólera ela vai se instituir aí como um processo epidêmico, levando aí ao adoecimento e também ao óbito de várias pessoas na população. Fora isso, a gente vai ter a expansão da dengue, que já estava presente no período anterior, a gente vai ter uma expansão da dengue, a gente tem a manutenção da tuberculose, já que o modelo ele foi incapaz de controlar essa doença, e a gente tem também um aumento da leishmaniose e da malária, e ainda essas doenças se espalhando para a área urbana. Em relação à hanseníase, ela vai alcançando aí uma redução nos seus coeficientes. O que é que a gente vai ter aí de positivo? As campanhas sanitárias, que elas iniciaram lá no período anterior e que elas se mantiveram, essas campanhas sanitárias, elas sim surtiram efeito. E a gente vai ter nesse período a erradicação da poliomielite. Além da erradicação da poliomielite, a gente tem a redução da ocorrência das doenças imunopreveníveis. Consequentemente, a gente continua a ter uma redução da mortalidade infantil, e uma melhoria nesses indicadores que estão relacionados aí à mortalidade infantil, às doenças imunopreveníveis que estão associadas a essa mortalidade. Então, essas são as principais características aí dessa fase, desse período. Lembrando a vocês, a importância da gente ter feito essa série de vídeos para que vocês compreendam de uma melhor forma a legislação do SUS. O objetivo dessa série foi exatamente trazer para vocês a importância da gente entender o sistema de saúde para a gente poder compreender em cada momento como essa legislação surge. Então, a partir de agora, após a Constituinte e aí a operacionalização do SUS, é importante no estudo de vocês que vocês compreendam o cenário econômico, o cenário político, o cenário social, para entender por que surge, então, um pacto pela vida, por que surge um decreto, por que vem a regulamentação de uma determinada emenda constitucional, por que ela passou tanto tempo para ser regulamentada. Então, vocês podem continuar nos seguindo, vocês podem colocar dúvidas aí, perguntas nos comentários. Continue nos seguindo que a gente vai produzir aí nas próximas semanas aí mais vídeos para que vocês continuem estudando e obtenham sucesso nas seleções de vocês. Um beijo e até a próxima!